Muito boa noite, estamos em mais uma quarta-feira, hoje é 10 de fevereiro do ano de 2021, estamos juntos aqui novamente, à distância, mas muito próximos em sintonia e em pensamento, com o mesmo objetivo, estamos aqui novamente para estudar esse livro, Jesus e a Atualidade. Estamos estudando o capítulo 12º, Jesus e Responsabilidade, no qual a mentora Joana de Ângeles está nos trazendo informações valiosíssimas para que nós possamos refletir sobre o nosso papel na vida, na nossa, na dos outros, na do planeta. E assim nós vamos aproveitar esse momento. Como toda atividade que nós fazemos, vamos elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento pelas oportunidades. Agradecer por estarmos aqui com saúde, com boa vontade, com a firme vontade de melhorar, de aprender cada dia mais. Então, assim, nós somos gratos ao nosso Pai. Somos gratos também a Jesus, nosso mentor, modelo, guia, pastor de nossas almas, nosso amigo querido, nosso terapeuta. Então, nós só podemos dizer, Jesus, agradecemos por tudo que tem feito por nós, pela nossa humanidade. Agradecemos a mentora Joana de Ângeles, por esse trabalho de esclarecimento que nos vieram pelas abençoadas mãos de Divaldo, que ele possa também receber o nosso carinho. E por fim, gostaríamos também de agradecer aos nossos espíritos protetores por esse trabalho que tem feito conosco, ombreando nesse caminho, nessa estrada de autodescobrimento. Pedimos também que eles possam continuar conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos orientando, nos fortalecendo nas boas decisões. Que Deus possa nos abençoar a todos. Que tenhamos um bom estudo e que a espiritualidade amiga possa nos ajudar na compreensão daquilo que vai ser dito e principalmente na força para executar os nossos bons propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Então, vamos lá, começando. Onde estávamos? Não é verdade? Será que a gente lembra onde estávamos? Na responsabilidade? Então, capítulo 12º. Oi, Márcio. No parágrafo, o homem responsável sabe o que fazer. Isso mesmo, o homem responsável. Já vai começar bem, né? A primeira frase, né? Então, para chegar nesse parecer do homem responsável, o que é o homem responsável do bem? E aqui, né, Márcio, a gente pode dizer assim, o homem e a mulher responsável, né? Porque senão as mulheres desse grupo vão achar que é só o homem, né? Não, né, gente? Brincadeiras à parte, o que nós conversamos nas outras semanas, fazendo um resuminho aí do que nós já vimos. Nós já tivemos 3 encontros, né? Não, 2 encontros sobre esse capítulo. Então, esse capítulo, a primeira parte, ainda estamos nela. Joana vai fazer a apresentação da questão. Que questão? Que dá nome ao capítulo, sobre a responsabilidade. A segunda parte vai ser sobre os ensinos, né? O ensino e os exemplos de Jesus. E a terceira parte, os conselhos da mentora. Então, ainda estamos na apresentação da questão. Quiçá possamos terminá-la hoje e adentrar nos ensinos e exemplos de Jesus. Mas, enfim, sobre a apresentação da questão, fazendo um resumo, que Joana vai nos dizer que nós temos em nós um mecanismo muito forte,
que é o mecanismo de fuga da responsabilidade, muitas vezes, que ele se traduz como em duas maneiras principais que ela diz para nós. No vitimismo, quando nos sentimos vítima de tudo e de todos, do mundo, ou seja, nós fugimos da nossa própria responsabilidade e jogamos a outro a responsabilidade ou a culpa pelos nossos insucessos. Então eu tenho um extremo, que é o vitimismo, e o outro extremo, que é o complexo de culpa, no sentido de que eu me culpo por todo e a culpa me paralisa. Ou seja, ao invés de eu me enxergar como aprendiz da vida, errar, levantar, fazer de novo, tentar diferente, eu fico mergulhado na culpa e paro. Então, esses dois, tanto o vitimismo quanto o complexo de culpa, são os dois mecanismos de fuga de responsabilidade. E esse capítulo, Joana vai nos chamar a essa responsabilidade, dizendo que a responsabilidade é cumprimento dos nossos deveres. E que esses deveres, e aí, gente, vai ligando com todos os capítulos anteriores, né? Então, essa responsabilidade que a vida nos chama é cumprimento do nosso dever. E esse dever compete à consciência que já despertou. Então, tá vendo? Tô conforme mais desperto, quanto mais eu tenho, mais a quem muito foi dado, muito será que é cobrado. Então, a quem muito sabe, muito será cobrado no sentido que grande é a sua responsabilidade. Tem alguém aqui, gente, querendo entrar? Só um minutinho. Então, conclusão disso tudo, deixa eu voltar lá para a apresentação. Conclusão disso é que nós temos um panorama do que já foi dito. E aí nós continuamos a leitura aqui, que Joana vai nos propiciar, que o Márcio já nos ajudou aí, lembrando que é esse parágrafo. Olha só, o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizar. Então, só nessa frase, Joana já está nos dizendo aqui que quando nós já temos a consciência desperta, gente, a nossa consciência não vai ser desperta para tudo, tá? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos nesse trabalho de despertamento. Então, algumas coisas eu já sei, outras coisas, muitas eu não sei. O que nós sabemos é uma gota, o que nós não sabemos é o oceano inteiro. Mas dentro dessa gota que eu já sei, se eu já sei, eu sou responsável. E onde é que isso fica registrado? Na minha consciência, porque o meu juiz vai ser a minha consciência. Então, o que ela está dizendo é que aquele homem que é responsável, ou seja, aquele homem que já despertou, que já sabe os seus deveres, seja qual for a situação, ele sabe o que fazer. Basta ele consultar o seu eu maior, né? O seu self, o seu eu divino. Ele sabe o que fazer. Ele sabe quando ele deve fazer, porque assim, não basta saber o que fazer. Tem gente que sabe o que fazer, mas faz antes do tempo. Dá errado. Ou faz depois do tempo, atrasou demais, pode dar errado. Então, não basta saber o que fazer. Nós precisamos saber quando nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Porque tem coisas que nós fazemos o que temos que fazer no tempo certo, mas na hora de executar, a gente pode não executar tão bem. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, eu vou terminar de ler, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, quando eu voltar para vocês, tá? Mas é isso, então o homem que é responsável, ele já sabe o que fazer, ele tem que consultar a si mesmo, muitas vezes a gente não se consulta. Qual é o melhor momento para a gente consultar, gente? Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Então, assim, entre em oração, entra numa consulta interna, muitas vezes nós queremos muito pedir para Deus, muito falar com Deus, mas será que nós estamos tendo tempo de ouvir a Deus? E a resposta, será que nós estamos silenciando o nosso ego?
silenciando a nós mesmos e buscando a resposta de Deus, porque o nosso self, o nosso eu divino, os nossos mentores, eles respondem e nos ajudam, mas talvez nós não estejamos deixando espaço, brecha para que eles respondam. Nós não estamos ouvindo, né? E aí a Joana vai dizer que esse homem responsável, ou seja, esse homem de consciência desperta, ele não se torna um parasita social. Gente, olha que forte que é isso, que ela está dizendo que aqueles que estão dormindo, ou seja, aqueles que ainda não acordaram para sua responsabilidade pessoal e coletiva, é um parasita social. Então, aquele que não é responsável, ele acaba sendo um peso para a sociedade. Então, o responsável não é mais um parasita social, ele já sabe o seu papel, ele já sabe o seu dever, ele já contribui com o mundo e com a sociedade, né? Então, ele não é parasita, ele não se hospeda no triunfo alheio, ou seja, ele só colhe os louros daquilo que de fato é resultado do trabalho dele, e ele tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. O que é isso? Eu já sei o que fazer, só que eu fico desculpando. Ah, eu não fiz porque ninguém faz. Ah, eu não fiz porque minha família é isso e aquilo. Ah, eu não fiz por causa disso, entendeu? Então é isso que ela está dizendo. Se nós já sabemos o que fazer, quando fazer e como fazer, nós não nos ocultamos nas desculpas. Nós vamos à luta e fazemos acontecer. Eu coloquei aí para vocês algumas imagens, que são essas imagens aí dessas pessoas, dessas personalidades aí bem conhecidas de todos nós. Aí eu fiz questão de colocar igualmente homens e mulheres, né? Então tem 2 homens e 2 mulheres, no sentido de que o homem responsável inclui, né, o homem aqui de maneira mais geral, o homem e a mulher responsável no mundo, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos que nós temos de pessoas que não são parasitas sociais, triunfaram pelo próprio esforço e não se desculparam, é isso, eles não se desculparam pelas situações que aconteceram para não fazer. Quem são eles? Olha, 2 Franciscos ladeados, um de cada lado, nós temos Francisco de Assis e o Cisco, como ele se autodenominava, né, o Chico Xavier. Vou começar no Chico, para cumprir a sua missão, aquilo que lhe cabia, a sua responsabilidade, não teve a infância difícil, a perda da mãe, foi criado com uma madrasta que era obsediada, sofreu, foi pobre, e isso não foi desculpa para ele se ocultar. Não teve desculpas, ele trabalhou. Eu me lembro de uma história que ele fala, né, que o Chico tinha um problema, acho que ele não tinha visão de um olho e do outro ele tinha muito pouco. Depois vocês me ajudam aí, vocês conhecem. Eu acho que ele estava com uma dor no olho, uma coisa assim. E ele não ia trabalhar naquela noite, trabalhar com Emmanuel, né, na psicografia. E ele justifica isso, ele fala para o Emmanuel que ele estava, né, com dor, exatamente eu não lembro qual que era a dor, mas era uma coisa no olho. E aí o Emmanuel, muito bonzinho, como sempre, diz a ele assim, que ele conseguiria trabalhar com olho solto, né? Então, mesmo as dores que ele teve, o Chico tinha angina, né? Isso não foi desculpa para ele não trabalhar. Trabalhou, desencarnou aos 92 anos, se eu não me engano, trabalhando. O outro lado, Francisco de Assis, já não nasceu pobre, mas no outro extremo tinha posses e tinha uma família que esperava dele que ele assumisse a responsabilidade nos negócios da família. E quando o pai disse para ele que até as roupas que ele vestia era ele que propiciava, né, nesse embate com o pai, o que ele faz? Ele tira toda a roupa, sai nu e vai seguir a vida dele. Então, a não aceitação da família não foi desculpa para que Francisco de Assis
deixasse, né, de cumprir sua missão, a sua responsabilidade no mundo, aquilo que ele veio fazer. E no meio, as duas madres. Nós temos Madre Teresa, na Índia, muito pobre, e Irmã Dulce, né, do outro lado, na Bahia. É isso, gente. Eu não vou falar muito detalhe, porque senão não dá tempo. Tá bom. Bem-vinda, Eliana. Obrigada. Eu fiquei um tempão aguardando, viu, André? Não é que eu entrei atrasada. Não, eu não... É porque, enquanto eu estou fazendo a oração, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver. Por isso que eu espero uns minutinhos, aí eu não sei, não apareceu, por isso que demora. Aí eu vi aqui no celular, eu parei de apresentar e te recebi, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema não, tá? Pode, quando for assim, pode mandar mensagem, porque na minha tela eu não enxergo quando eu estou fazendo a apresentação, tá bom? Por isso que eu até dei um toque no seu... Não, pode mandar sim, tá bom? Bom, gente, e aí? Falei muito, né? Agora vamos ouvir vocês. São duas partes diferentes. A primeira é a questão que o homem responsável sabe o que, quando e como. Vocês concordam com isso? Que a nossa consciência nos ajuda ou não? Ou isso é muito difícil? Eu vou começar sabe, gente? Por exemplo, às vezes eu sei o que fazer, mas eu não quero fazer. Isso acontece comigo, talvez seja só comigo, vocês me contam se acontece com vocês. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu sei as consequências e aí eu fico postergando porque eu não quero ir para o embate, não quero ir para o conflito. Então, o que Joana aqui está nos ajudando? Por isso que esse estudo é muito importante. Bem-vinda, Ana Cláudia. Ela está nos dizendo o seguinte: se você já sabe o que fazer, não faça que nem eu, não fique aí postergando com medo das consequências. Se você já tem certeza, né, pondere, lógico, ore, mas faça. As outras situações que já ocorreram e a gente vai aprendendo com a vida, você sabe o que fazer, você sabe que é a hora de fazer, mas na hora, por exemplo, às vezes você precisa ter uma conversa com alguém sobre uma situação, um conflito. Aí você decide que é preciso conversar. Onde eu errava, na minha concepção? Na hora de executar, na hora de falar, de fazer, eu era muito ríspida. Então, às vezes, você precisa falar, e tem que falar. Ninguém está falando para você não falar, mas você pode fazer com amor, que era o que Jesus fazia. Então, para mim, na minha concepção, trazendo aqui para o meu particular, eu quero ouvir de vocês, para mim é isso. A gente tomar cuidado que essas três partes aí, eu até grifei aqui, elas são muito importantes, saber o que, quando e como, porque se uma delas não der certo, você pode estragar tudo, vocês concordam? Você pode fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, mas se fizer da forma errada, dá ruim, como diz os meus alunos, deu ruim, né? E ao contrário, muitas vezes a gente posterga, o quando também, ou adianta, ou atrasa, enfim. Então, por isso que orar é muito importante, pedir a Deus, pedir aos nossos espíritos protetores que nos ajudem a iluminar nessas atitudes. Pode falar, Valquíria? Muitas vezes a gente sabe o que deve ser feito, em que situação fazer e como fazer. Só que não é tão fácil assim. E eu me vejo caindo, deslizando, falhando no que eu planejei para mim. Por exemplo, eu gostaria de ver muito mais o lado positivo das pessoas do que o lado negativo. Eu sei disso, eu sei a importância disso. Eu sei que um assassino mais feroz, ele ama a mãe dele, ele tem um lado positivo, mas não precisa ir tão longe. Eu falo dos meus colegas, da minha família, das pessoas que eu convivo. Eu gostaria muito de ver muito mais os lados positivos, o lado positivo das pessoas.
mas é um exercício, e é tentativa e falha, é saber, mas não conseguir fazer, é saber em que situação, mas ainda não dar conta de realizar. Mas o despertamento, você falando aí, eu fui me enquadrando nas situações, pelo menos a mente desperta um pouquinho, fala, opa, de novo isso, de novo estou escutando isso. Então, isso é muito bom, eu sinto muito bem com isso, mas ainda não consigo. Mais alguém gostaria de falar? Não? Valquíria, tem uma coisa que eu gostaria, assim, só de pontuar, assim, talvez nos conforte, porque quando conforta você, conforta eu também, tá? Porque é isso, né? Estamos todos nesse barco aí, né, aprendendo a remar. Para mim é isso, a gente está num barco aprendendo a remar e às vezes cada um de nós rema numa direção, esse é o problema. Vocês já fizeram? Olha eu com as minhas comparações, né? Alguns de vocês já fizeram aquele negócio, como é que chama, hein? Deixa eu lembrar. Eu não sei o que, cross, é num bote que você faz, você desce as corredeiras, assim, num bote, sabe? Já fizeram? Já fez, Fernando? Mais alguém fez? Pois é, eu já fiz, gente, quando uma época era bem radical, assim. Aí eu fiz. E isso me deu uma lição muito grande para a vida. Rafting, lembrei, é isso, não é, Fernando? Rafting, que você desce as corredeiras. Aí, quando eu estava em São Carlos, eu fui em Brotas, a Eliana é da região, talvez ela já foi, né, Eliana? Você já foi em Brotas, Eliana? Tem lá em Brotas, em São José, que eu morei, também eles fazem, em Cacon, onde tem umas corredeiras, enfim. E quando eu fui no Rio Quente passear, também tem. Então, eu fiz várias vezes. E qual é a lição que eu tiro do rafting? Então, assim, eu nunca tinha remado, primeira vez, né? E aí você vai lá, entra num bote, com pessoas, algumas que você conhece, que você foi, outras que você não conhece, e aí o instrutor vai lá e começa a te falar, olha, ele fala assim, eu vou dar instruções. Quando você for para virar, assim, aí ele vai, quem tem que remar, quem que não tem, quando é que os dois remam, quando rema de um lado, quando rema do outro. Ou seja, tem instruções bem claras e eles falam assim, no meu comando. Então, ou seja, se você remar, Valquíria, sem ser no comando do instrutor, o que acontece? Vamos supor, você vai descer a corredeira. Você precisa virar para um lado, então você tem que remar de um, né? Só de um. Mas se você remar dos dois, ele não vai. Então, eu sinto muitas vezes que nós, enquanto humanidade, já vou chegar no teu caso, tá? E eu no meu. Ao invés de ter as instruções, a gente ficar remando todo mundo para o mesmo lado, cada um tá remando para onde quer, do jeito que quer. Aí o que acontece com o bote? Não tem direção. Então, eu gosto dessa metodologia, por quê? Então, quando você diz para mim assim, olha, eu já estou querendo enxergar o que tem de bom no outro, porque eu já aprendi o despertamento, eu já aprendi que cada um, todo mundo, por pior que eu acho, tem um lado bom. E eu, ou o outro, por melhor que seja, tem o seu lado sombra. Então, todo mundo tem um lado bom e tem um lado sombra. Mas eu não consigo, que é isso que você está me dizendo. É difícil, já sei, já despertei, mas está difícil. Agora, psicólogo, para mim também viu, Valquíria? Acho que só para seres muito evoluídos, que é isso que eu vou chegar, né? Então, não significa que a gente não tem que tentar, é por isso que nós estamos aqui, senão, para que nós estamos estudando? Então, vamos desligar as câmeras e vamos assistir o jornal, concorda? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui justamente para despertar e, quiçá, um dia nós conseguimos fazer diferente. Bom, enfim, onde que eu vou chegar? Vou chegar no seguinte, por que, Valquíria, que eu enxergo no outro o lado sombra e não o lado bom que eu quero enxergar? Você desconfia? Desconfio. É o espelho, é o que eu tenho em mim. É isso. Então, assim, não adianta se você falar assim, mas eu quero ver, mas não estou vendo.
porque eu tô vendo só ruim. O que significa isso? Se você for fazer isso, tipo, a fórceps forçado, você só vai criar uma máscara de valquíria boazinha. Você concorda comigo? Então, qual é o trabalho da responsabilidade? Não é se forçar a enxergar no outro, mas é aquilo que eu enxerguei no outro, que agora eu sei que é o espelho, como é que eu posso trabalhar em mim? Porque a hora que isso tiver trabalhado em você, vai ser natural você não ver no outro. Com certeza. Então, a gente chega na mesma questão. Primeiro, o auto-amor, o autodescobrimento, o autotrabalho. Não adianta, né? Eu comigo mesma, eu com Deus. Nunca foi entre eu e o outro, sempre eu e Deus. Então, assim, então não fique se culpando, tá vendo? Que senão você cai no extremo, você cai naquele excesso de culpa. Você lembra da fuga da realidade? Exato. Qual é a realidade que nós temos, que Joana está nos ensinando? É a nossa realidade interna, do eu olhar para mim, conseguir me enxergar. Então, sempre faça isso nesse exercício. Se você já despertou, nossa, é isso que eu estou vendo nele, o que é que tem aqui em mim? Por que eu estou vendo? E aí você vai trabalhando com muito auto-amor, com muita paciência, porque não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de uma vida para outra, nós temos que ir trabalhando gradativamente, aos pouquinhos. Quando vai ser natural, quando você não tiver mais dentro de você, você não vai enxergar mais no outro. É aquilo que a gente vê nos livros, né? Lembra do André Luiz, principalmente, que ele fica, assim, desesperado com algumas situações, aí vem o mentor e fala, não, mas esse irmão, assim... Aí ele fica, mas como que ele consegue enxergar desse jeito? Por quê? Porque ele já não tem mais aqueles vícios dentro dele. E muitas vezes, André, a gente desperta, quando desperta, determinados assuntos, né? A gente vê a pessoa fazendo, a gente fala, nossa, eu já fiz isso. Olha quanto que eu evoluí, né? Graças a Deus, já passou. E até a gente nem vê como defeito, né? A pessoa fazendo. Porque nós já fizemos um dia. Já aconteceu muito isso comigo. De eu ver, enxergar o meu erro do passado, né? E falar, né? Ela vai superar também, uma hora ela vai enxergar que está errado, né? Uhum. E a gente não vê como erro da pessoa, né? Que é isso, é tempos de ignorância, né, Eliana? Oi, Edna. Pois é, com relação a isso, uma coisa que eu sempre fico pensando, porque a gente sempre ouve isso, né? A questão do espelho. Se você critica no outro, é porque aquilo está em você. Mas eu também me pergunto se não pode ser alguma coisa que a gente já superou. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tinha uma pessoa muito próxima, assim, muito desonesta, sabe, que quer passar sempre a perna no outro, quer aprontar, quer tirar vantagem. Isso é uma coisa que me irritava demais. Hoje eu entendo que é porque a pessoa ainda não entendeu que não pode ser assim, né? Mas eu não vejo isso como uma sombra ou um espelho do que eu seja. Porque eu sou incapaz de querer passar a perna em alguém, eu falo, de jeito nenhum, sabe? Eu saio perdendo nas situações para não, sabe, ultrapassar ou afetar o outro. Então, a minha pergunta é, será que isso também pode, em muitas situações, pode ser o nosso lado negro, mas também não pode ser alguma coisa que a gente já superou, porque em outras eu fui assim e hoje eu já não sou mais? É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que você já respondeu, olha o teu selfie te respondendo. Hoje, Edna, você está com essa proposta encarnatória que vem isso muito forte em você, certo? Mas nós não, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente desconhece é o oceano, inclusive dentro da gente. Então, de repente, houve uma situação mesmo de passado que você viveu e agora você vem com essa proposta justamente a sua ojeriza, tá? Aí você vem com essa ojeriza justamente que, assim, que deve ter alguma, suponho, né? Alguma lembrança, não, isso me fez sofrer.
Então, eu não quero mais para mim. E não deixa de ser uma sombra, em que sentido, Edna? É o seguinte, não da sua situação em particular, mas isso, assim, acho que serve para todos nós. Muitas vezes, a gente ouve isso e fica na teoria, vamos ver se a gente vai para a prática. Na doutrina espírita, o que a gente aprende? Que a gente tem muitas reencarnações, né? E aí a gente vai resolvendo situações, arrumando outras complicações, enfim, e vai vivendo isso para ir avançando. Então, o que acontece? O nosso psiquismo, que é esse inconsciente, né, que a gente sabe que a gente tem um inconsciente, que é o que não vem à tona da nossa consciência, porque a gente esquece, né, isso, esquecimento de passado, tá onde? Tá tanto no inconsciente individual, quanto no inconsciente coletivo. Esse psiquismo, ele vem sendo construído desde os nossos estágios nos reinos inferiores, certo? Então, não é de agora, é de milênios. E aí, a gente vê, a gente aprende, que a gente encarna e a gente pode ter um planejamento reencarnatório, seja a gente mesmo que fez, seja outra pessoa que, quando a gente não tem condição, que faça para nós, e a gente tem a oportunidade de ter duas situações que a gente aprende. A gente pode ter uma encarnação expiatória ou prova, não é isso? Nós não estamos num planeta de provas e expiações, viu, Edna? Então, a gente não sabe, ou pode ser meio a meio, né? Pode ser que algumas coisas a gente vem para ser provado, outra coisa vem para expiar, às vezes assim, nessa parte financeira. Então, vamos supor, tua vida financeira está assim, organizada, não tem sobrando, mas não tem faltando, tipo, pode ser que não seja uma expiação para você nessa encarnação, essa situação. Pode ser que seja uma prova, enfim, vamos supor, né? Tudo é suposição, que a gente não sabe. Mas, enfim, mas pode ser que em outras áreas, sei lá, na área afetiva, pode ser que seja uma expiação. Então, a gente tem áreas da nossa vida que a gente pode ter uma ou outra. No caso específico que você está me falando, para ir direto ao ponto, não pode acontecer, é uma suposição, de você ter passado por algumas situações assim, ter sofrido as consequências, e já vem com esse trauma lá no inconsciente, por isso que você não suporta ver essas situações, que você sabe que vai dar ruim. Estou usando, meus alunos sempre falam, eles fazem provinha e falam assim para mim, ih, professora, deu ruim. Aí eu estou aprendendo com eles, né? Então, aí não deu certo. Então, você veio nessa, de alguma forma, com isso como se fosse impresso, sabe? Assim, eu não sei porquê, mas eu preciso fazer esse esforço. Já vem com isso para você não correr o risco de cair nesse mesmo caminho. Mas eu não sei, Edna, aí é que tá, né? Vou colocar, eu não sei, nós não sabemos se de repente ainda virar uma prova para você, ou nessa ou na outra. Então pode ser assim que hoje você não faça isso por conta desse medo, dessa situação que está muito presente para você, mas pode ser que daqui para frente, em algum momento, você tenha a oportunidade de ser provado. Então, o que significa isso? Que talvez essa história não esteja resolvida em você. Deu para entender? Por exemplo, não precisa ser só com dinheiro. Honestidade conosco mesmo, que às vezes a gente faz transferência. Então, psicológico, Edna, é tão complexo. Então, assim, o que eu vou aprendendo, né? É que isso, mesmo que a gente não se dá conta dentro do consciente, do porquê daquilo, porque igual você falou, não, mas olha, minha vida é direitinho agora, não tenho isso, mas o que você conhece, mas o que você não conhece. É isso que eu acho, mas foi no fundo o que você falou, você mesmo disse isso. É o espelho nesse sentido, e a gente consegue ver isso, sabe, Edna, olhando para Jesus. Vamos pensar Jesus. Por que Jesus não julgava? Porque quando nós falamos assim, fulano é desonesto, porque eu estou vendo que ele é, né? Eu estou vendo o que ele está fazendo. Gente, Jesus nos ensinou isso. Nós não temos que ser coniventes com o mal. Então não é isso, não é você dizer, ah, que beleza, fulano, você é desonesto, que gracinha,
você vai melhorar. Não, não é isso. Jesus não disse isso para a mulher adúltera. Continue assim, querida. Não. O que ele disse? Eu não vou te julgar, mas vai e não peques mais. Então, Edna, nesse caso, é importante isso que você está falando. Então, assim, com a desonestidade, a situação em si, você não tem que ser conivente mesmo, tá certo? Já aprendeu que não é assim. Mas com o desonesto, não podemos julgar. Porque nós não sabemos, aí entra o lado sombra. Se nós já tivemos na situação dele, pode ser que não tenha sido agora, mas pode ser que você já teve. Então, você tem essa empatia. Então, se você enxerga, é porque você já está se vendo nele. E olha, no planeta que nós estamos, quase tudo a gente já passou, a gente ainda tem coisa para refletir. Pois é, antes isso, assim, me irritava, eu perdia a paciência. Mas hoje em dia eu já vejo de outra maneira. Eu falo assim, coitada dessa pessoa, não entendeu ainda, né? Não aprendeu, por mais que eu já tenha falado. Não adianta, vai ter um momento que vai despertar e vai perceber que isso não é bom. Né? Não julgo mais, não fico, antes eu julgava. Mas como é que pode uma coisa dessa? Será que me enxerga, né? Não enxerga, a gente chega à conclusão que é isso, né? Não tem. Isso, gente. Mais alguém? Muito bem. Que bom. Vamos para o próximo. Para a próxima fala aqui de Joana. A lucidez de quem, gente? Vocês lembram de quem que ela está falando? Do homem responsável. A sua lucidez torna-o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Aí eu quero destacar essa palavra lucidez. Então, está dizendo assim, lembra que o homem responsável, ele tem a consciência desperta? Então ele tem lucidez. O que é lucidez? Lucidez, ele já leva a luz, não é? Lucidez, o que significa lá no dicionário? Clareza de raciocínio. Mas lucidez vem de lux, usando para etimologia, olhando, né, para a etimologia da palavra lux, luz, brilho. E onde é que está indo essa luz, gente? Na sombra. Então, o homem responsável, ele já conseguiu levar luz à sombra dele, ou seja, resolver aquela situação. Olha como essa frase tem tudo a ver com a nossa conversa agora da discussão da anterior. Então, levar luz, ter lucidez é levar luz àquilo que estava nas sombras e deixar brilhar. Então, esse homem responsável, que tem lucidez para com as suas atitudes, ele é um elemento precioso no grupo social. Talvez a sociedade não lhe note a presença, face a segurança natural que ele proporciona. Todavia, a falta dele sempre se faz percebida por motivos óbvios. A gente vê isso muito, né? Vamos olhar só para o nosso país, né? Os outros devem acontecer também, mas olhando para o nosso país. Como a gente se ressente socialmente de pessoas responsáveis na gerência do bem público, do bem comum, não é verdade? Né? Vamos pensar na nossa própria situação agora, da vacinação, essas coisas todas, né? Às vezes, se a gente tivesse pessoas, assim, com uma acendrada responsabilidade, acendrada lucidez, talvez o povo em si sofresse um pouco menos. Então, é isso. Então, assim, a falta de pessoas lúcidas, responsáveis, ela é muito percebida pelas consequências que traz no seio da sociedade. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do seu próprio bem-estar e até mesmo da sua vida. Nós vamos falar no próximo item que nós vamos adentrar nos ensinos e ensinamentos de Jesus, que Jesus fez isso. Foi a responsabilidade dele que falou alto quando ele se entregou. Ele se entregou sem resistência àqueles que o crucificariam. Em virtude do quê?
da responsabilidade dele com a missão, com o exemplo, com o ensino que ele veio trazer para o nosso planeta, né? Então, é por isso que a responsabilidade, ela acaba culminando nessa abnegação, nessa renúncia. E, bom, como de Jesus, a Joana já vai falar no próximo item, eu resolvi trazer um exemplo, assim, diferente, mais gente como a gente, sabe? Porque aí a gente pode falar assim, mas tá falando de Jesus, né? Como é que eu vou fazer igual? Então, o homem de responsabilidade, eu tô acompanhando a leitura desse livro aqui, A Cristo, que é o terceiro livro da trilogia que Emmanuel vai contar um pouco da sua trajetória. E o personagem de Quinto Varro, ele é um homem de responsabilidade, né, no meu ponto de vista aqui. Por quê? Dentro disso que Joana está trazendo, que é a questão da abnegação, da renúncia. Quinto Varro, não sei se vocês conhecem o livro, né, conhecem a história, mas para quem conhece, sempre é bom rememorar. Histórias boas são boas de serem contadas, né? Então, o Quinto Varro, ele era cristão, mas era um patrício romano também, mas sem muitas posses. A família dele não tinha muito dinheiro, mas ele era um patrício romano. No ano 200 depois de Cristo, então havia perseguição dos cristãos. E ele trabalhava num barco, não era empregado, apesar de ser patrício, ele trabalhava para outro, né, para viver. De um primo da esposa dele. Muito dinheiro. Enfim, e vivia sua vida honestamente, ele era cristão, só que a mulher não aceitava muito as ideias cristãs dele, mas enfim, vivia. E um dia, voltando para casa, ele surpreende, assim, a esposa com esse primo, que era, na verdade, casado com uma prima dela, e a prima tinha morrido, enfim, ele surpreende a traição da esposa com o primo, que eles que tinham muito dinheiro. E aí, qualquer um de nós ia fazer o quê na situação dele? A raiva, né, ia se mostrar que ele fez, gente. Ele teve o discernimento, ele ouviu e falou assim, pode ser que, olha só, a hora que você lê o livro, você não acredita no sangue frio, na responsabilidade mesmo que ele teve. Ele pensou assim, eu vou ouvir mais, porque pode ser que eu esteja enganado. Quantas vezes a gente não surpreende uma coisa, vê uma coisa e, na verdade, não é aquilo que a gente está pensando, né? Então, ele se deu o trabalho de encostar na janela, de ouvir um pouco mais, que podia ser que ele estivesse equivocado. Ele deu, assim, um voto de confiança. Aí, ouviu. Aí, do que ele ouviu, ele teve, na verdade, a certeza, sabe? Aí, com a certeza, você fala, agora vai. Não, o que ele fez? Ele pensou assim, mas eu não posso invadir, né, o quarto, porque daí se eu for invadir, vai acontecer alguma coisa, e a honra dela. Olha só que ele pensou, a honra dela, que ele ia deixá-la mal perante a sociedade. Aí que ele faz? Se retira, vai pro quarto do filho, aí pensa assim, eu vou embora, não vou falar nada com ela, mas eu vou embora. Aí tinha um filhinho de, não sei, 3, 4 anos. Ele falou, aí pensou, eu pego o menino e vou, né? E deixo ela. Aí ele pensou, mas não é justo. Como que eu vou tirar ele daqui, né? E ela, porque depois a sociedade vai saber que eu fui embora, que fui com ele, e ela tinha traído, gente, ele estava pensando nela. Aí ele falou, não tá certo. Aí ele se acalma, no outro dia ele pede demissão lá que ele não conseguiu trabalhar com o outro, né, ele pede demissão, diz que ele quer fazer outro tipo de serviço, enfim, aí depois eu não vou contar a história não, né, o que eu queria trazer é isso, que ele, numa situação, assim, emocional muito tensa, gente, muito tensa, o que ele fez? Qual é a minha responsabilidade? Eu já despertei um pouquinho, ela, a minha esposa, ainda não. Então, eu não tenho direito de deixá-la em má situação. Aí ele faz, afasta.
vou pular um partinho da história, acontece umas coisas assim, aí vamos lá pro fim da vida dele, tá? Porque romance espírita é bom, né, gente? Porque se fosse romance que a gente vê assim, morreu os personagens, acabou a história. Romance espírita é muito bom, porque a hora que morre, aí que a história fica boa, né? Então aí vamos pro fim da vida dele, né? Aí lá no fim da vida dele, que ele reencontra o filho dele, já adulto, tal, já tá à beira da morte, conversando assim, aí ele fala isso para ele, ele fala assim, de novo, a questão da esposa, porque o filho pergunta, por como, né? Aí ele fala assim, eu não tinha o direito sobre as decisões, ela chamava Cíntia, da Cíntia, ela fez a sua decisão, e me afastar foi o que eu achei que era o melhor para ela. Então, ele agiu com o melhor para ela. E eu queria trazer esse exemplo de abnegação do Quinto Varro, para a gente ver como, às vezes, a gente está longe, né, desse senso de responsabilidade. Mas ele é só um exemplo mesmo para a gente pensar de como essa abnegação, conforme a nossa consciência desperta, mesmo o outro, porque se fosse qualquer outro, ia falar assim, mas ela que está errada, né? Ela mereceu, ele não fez isso. André, É isso. Oi, Eduardo. boa noite. Boa noite. Achei muito oportuno esse seu exemplo, porque acho que reflete muito aquela questão do quando, né? Porque acho que é os três, na realidade. Se a gente está conectado para perceber, para ouvir, né? Para ter essa conexão e estar conectado com a nossa consciência desperta, que a gente está despertando, a gente consegue perceber o que fazer, quando fazer e como fazer. Porque nada está batido a prego, não tem nada predestinado para amanhã, né? Amanhã eu vou ser responsável por isso, isso e isso. São coisas que a gente se permite de acordo com o nosso envolvimento. Então, hoje a gente está tendo esse estudo aqui, cada exemplo que vocês deram, vão despertando algumas chavinhas que vão virando a nossa mente. Eu tenho a opção de refletir sobre isso e me deixar tá mais flexível para dar um passo diferente, ou eu posso simplesmente continuar adormecido e falar, nossa, teve muito bom o estudo hoje. E não mudou muita coisa para mim. Então, esse tempo tem muito a ver com o nosso envolvimento, com a nossa responsabilidade de fazer a mudança, né? É isso mesmo, Eduardo. E o que eu costumo falar, talvez não sirva para vocês, gente, que aí cada um vai ter o teu senso, mas para mim, o que eu costumo dizer, Eduardo, é que para mim não há mais tempo, que antes eu pensava assim, pode ser feito depois, entende? Para mim, eu estou vivendo tempos, nós, enquanto humanidade, estamos vivendo um tempo que não dá para deixar essa responsabilidade para depois, sabe? A hora é agora. Nós estamos sendo chamados a ela, a se posicionar agora. Oi, Fernando, você levantou a mão? Perfeito e pesado, André. Fernando, nós não estamos te ouvindo. Não estamos. Nós só estamos ouvindo a música. Você colocou alguma coisa para compartilhar? Às vezes é isso. Tá bom. Teu microfone está fechado, Andréia. Olha aí, eu também falando aqui com o Fernando. Obrigada, Eliana. Eu estava falando com o Fernando que a gente vê a coisinha dele assim, mas não ouve. Tá bom? Mas, quer falar, Eliana? Não. Era só para me avisar. Gustavo? Não, eu tô falando que é curso de Libras. Ah, é. Verdade. Duro que eu não sei. Eu fiz só Braille. Ô, Gustavo, você sabe que eu não sei Libras? Eu fiz só Braille. Eu também não sei.
Ô, gente, e aí? 7h56, eu tô na maior dúvida aqui. Acho que não vale a pena, né? Nós vamos entrar, acabamos a primeira parte e adentraríamos agora na segunda. Eu acho que não vale a pena, não, né? O que vocês acham? Vale a pena, sabe que a gente fazer o quê? Uma reflexão, isso sempre vale a pena. Vocês lembram da reflexão da semana passada? Alguns falaram, outros não falaram. Oi, Eliana. Então, Andréia, eu até cheguei a anotar, porque a semana passada eu não pude, eu vi a aula depois, né? Então, eu até anotei para mim não esquecer. Então, pode falar. Eu vou até ler aqui, porque vai ser mais fácil para mim, tá? Então, assim, penso da minha responsabilidade diante da pandemia em primeiro lugar, nos acalmar, né? Pois se é um propósito de Deus em nossas vidas, temos que ter resignação em cumprir. Seja ela, se tivermos de ir embora, é porque a nossa missão nessa encarnação está cumprida. Eu, por exemplo, tive momentos de muita reflexão, né? Diante da pandemia que eu estou falando, né? Um pouco de medo, lógico, mas eu não parei. Como sabem, né, eu faço parte, né, lá no Ceará do Mestre, então eu tenho meu trabalho lá, então, assim, principalmente lá dentro, né, com as macas, de retirar aquelas, lavar e passar, acabou ficando para mim, né, infelizmente, porque muitos voluntários se afastaram, outros foram trabalhar em outros lugares, então, assim, eu fui me adaptando, não foi por necessidade do centro espírita, enfim. E tem outras coisas que eu também faço lá. Então, deixa eu ver o que mais. Então, muitos se afastaram e sobrou até para a limpeza do centro. E sabemos que lá passa-se mais de 100 pessoas diariamente. Então, eu segui firme, forte e com fé. Porque, lógico que com todos os cuidados, os protocolos, mas mesmo assim a gente sabe que o vírus está em todo lugar, né? Mesmo a gente tentando se proteger, poderia pegar. E também nos atendimentos, né, que fizemos, tranquilizando pessoas que estavam em depressão. E com essa ajuda é que foi prioridade nesse momento. Há muitos casos, não só de pânico pela pandemia, mas muitos casos de depressão e suicídio. Então, se não tivéssemos esses atendimentos, o que seria, né, deles, né? Então, assim, o trabalho fraterno ajuda com as doações, os necessitados, que são inúmeros. Então, ao meu entender, é isso, compadecer mais com os nossos irmãos encarnados, porque, infelizmente, hoje, as pessoas estão mais voltadas para si, né, André? Assim, então, assim, é preciso mudar, nos compadecer mais com os nossos irmãos. Essa é a minha reflexão e o meu entendimento, foi isso, tá? Muito bom, Eliana. Obrigada por partilhar conosco. Bom? Muito obrigada, agradecemos a sua partilha. Mais alguém, gente, pensou na questão da responsabilidade nessa situação que nos encontramos? Porque nós não, como a gente discutiu a semana passada e fazendo uma... Como é que eu posso dizer? Não só resgatando da semana passada, mas avançando na reflexão, nenhum de nós nasceu aqui agora por acaso. Todos nós que estamos passando por essa situação, provavelmente nós temos situações a resolver relacionadas a isso, né? Então, lembro que a gente falou até, né, a Eliana aí nos lembrou,
Qual a nossa responsabilidade nessa situação? É isso, é não nos enxergar. Lembra que a mentora diz assim, olha, que a nossa atávica fuga da realidade, né? O que a gente poderia dizer, né, Eliana? A gente poderia dizer assim, olha, Deus mandou esse vírus por isso, para castigar a humanidade, por exemplo. Entendeu? O que nós estamos fazendo? Nós estamos caindo numa das vias da fuga da realidade, porque foi Deus que mandou, Deus que quis, ou seja, eu não posso fazer nada, porque é Deus que quis. Vocês concordam comigo ou não? É o vitimismo. Agora, qual que é o outro lado da balança? Aquele que fala assim, não, culpa minha culpa. Aí a gente fica na culpa e não muda. A gente sabe que a questão do vírus, por mais que seja biológico, e é biológico, nós sabemos que o efeito dele, para ele fazer o efeito, nós precisamos ter o quê? Sintonia. E qual é a sintonia que nós estamos tendo? Ou seja, atraímos, não atraímos, né? Então, é por isso a pergunta, viu, Eliana? Tá vendo? Então, foi bom ter... A pergunta é essa. A minha responsabilidade pessoal, como é que eu estou encarando isso? Eu estou fugindo da realidade ou eu estou nesta realidade entendendo que eu não sou vítima da situação, eu estou aqui com um propósito, seja um propósito de passar por isso, aprender com isso, ser mais solidário, olhar para dentro, ou eu estou enxergando como castigo divino, e aí, ao invés de vítima, eu sou extremamente culpado. Não. Aí a questão é, quais são as ações que nós podemos fazer para vencer essa situação? Porque nós estamos com um problema, não estamos? Como diz o Fernando, quando é que um problema deixa de ser problema, Fernando? Quando ele é resolvido. Quando ele for resolvido, não é mais problema, né? E aí eu não estou falando assim da gente ficar assim, não, porque a vacina, quando vacinar, não é essa a pergunta, porque nosso estudo aqui é de quê? Autoconhecimento. Então, quando eu faço essa pergunta, não é para o que vai vir externo, é assim, qual é a vacina que eu estou me dando? Essa é a pergunta. Qual é a minha responsabilidade? Pegando ou não, porque de repente eu entro em contato com o vírus e não desenvolvo nada. Né? Então, qual é a minha responsabilidade? Qual é a sintonia? O que eu estou passando para o mundo, como diz a Eliana, vou aproveitar a fala de hoje, né? Como a Eliana está dizendo assim, olha, de olhar para as pessoas, de ver pessoas que estão desesperadas e levar um pouco de calma. Pode ser o meu papel, e essa é a minha responsabilidade, né? Então, acho que era isso, o tom da pergunta, assim, né? Como um todo. Eu, pessoalmente, posso fazer o quê? Porque eu, pessoalmente, gente, não vacino ninguém, não compro vacina, não sou cientista, pensando nisso. Então, se eu for pensar nesse negócio externo, o negócio não evolui. Eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou tranquilizando alguém? Eu estou me tranquilizando, estou passando de forma leve, de forma pesada. Por isso que era o raciocínio, eu acho que foi muito legal a gente pensar sobre isso. Oi, Gustavo. Não, eu estou pensando aqui o que a Eliane falou. Eu também fui trabalhador lá do Ceará, né? Eu afastei. Então, o meu entender da minha melhoria foi o que eu fiz. Em preservação de outras pessoas, a minha pessoa e uma mãe que eu tenho em casa com problemas de saúde, fibrose pulmonar, obesa tal, eu achei melhor afastar do trabalho, mas eu trabalhando em casa. Eu tenho, vamos falar assim, entre aspas, pessoas que me ligam, me mandam mensagem desesperado, que quer uma conversa, que quer uma vibração em casa. E eu estou fazendo. Eu entro no meu quarto, faço as minhas orações e mentalizo o amigo, né, uma pessoa, e ajudo à distância, como nós temos as nossas aulas. Né, eu tenho uma moça que me liga, eu nunca vi na minha vida, ela é de Amsterdã, eu atendo a mãe dela no Ceará, ela é de Amsterdã, a filha dela, por sinal, né? Ela me liga assim, me manda mensagem pelo WhatsApp pedindo uma vibração, eu faço a minha vibração.
E eu escutei uma vez a Elcineia falando para mim, no particular, que muitas vezes a gente pode ajudar, você não precisa estar dentro de um centro espírita para ajudar. Você pode estar na sua casa, um outro ambiente ajudando. Então foi a forma que eu me propus, nesta pandemia, me resguardar, a minha família, a minha saúde, mas em casa, através de orações, mandando vibrações para o plano, mandando vibrações para os irmãos que estão desencarnando, os irmãos que estão nos hospitais, né, os médicos da linha de frente. E é o que eu achei, no meu ponto de vista, essa minha reflexão de hoje. Primeira vez que eu falo, eu estou assim, até apreensivo, não sei se deu para entender. Deu sim, Gustavo. E eu achei muito bom a gente ter essas duas colocações. Por quê? Olha como a gente aprende, cada um é cada um. Então não vai assim, porque a Eliana fez assim, que o Gustavo está errado, ou porque o Gustavo fez assim, e a Eliana está errada. Não existe certo e errado, existe o quê? O que você considera como sendo sua responsabilidade. Entende? Cada um é cada um, olha o julgamento. Nós não temos julgamento. Aí, só corroborando. Gustavo, eu fiz igualzinho você. Eu também me afastei completamente. Por quê? Porque eu tenho um filho, a Eliana sabe disso, né, Eliana? Já falei para você. Eu tenho um filho que está no grupo de risco e por protegê-lo, eu resolvi fazer isso. E é isso, atendo gente por telefone, faço atendimento fraterno, faço os estudos, encaminho o tratamento, faço vibração. Então, assim, o que é importante é que a gente se encontre no trabalho. E eu acho que é esse o grande chamado, seja de uma forma ou seja de outra, né? Mas é como eu falei também, eu também tive momentos de um pouco de pânico, aquele pico, né, aquele coisa. Aí eu me resguardei, ficava uma semana em casa. Mas assim, eu sempre, eu acho que a minha fé, sabe? Eu nunca, nem fico imaginando em tomar vacina por isso acabar. Eu não sei, eu penso que isso vai passar, né? E lógico, André, a gente também pode totalmente parar, né? Que nem eu falei, tem os protocolos, a gente tomou todos os cuidados, né? Mas teve semana que eu tive que parar também, lógico, não fui peituda o tempo todo, não, né? A gente também teve as recaídas, mas... Mas é isso, gente, eu achei legal vir esses dois extremos para a gente poder refletir aqui, o pessoal que está ouvindo depois, né, poder tirar suas conclusões de que não tem certo, não tem errado, o que é bom para mim, o que é que minha consciência já me diz, é isso, né? Tá bom, gente? Não é isso? Podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus pelo encontro que tivemos, pelas discussões, pelo amor que existe entre nós, pela compreensão, e eu espero que esse amor entre nós possa refletir aí como uma vibração de luz, de carinho, sintam-se abraçados para vocês nesse momento, vibração de saúde, de paz, de fraternidade, de felicidade, para vocês, para todo o seu lar, todos aqueles que encontram no entorno de vocês, humanos e animais. Grande beijo, até quarta-feira, Deus assim o permita. Ana Cláudia, até quarta. Boa noite a todos, até semana que vem em classe. Boa noite, foi muito bom você falar, viu, Gustavo? Oi, André. Foi muito bom você falar. Obrigado. Continue assim. Estou tentando. Eu